Bodega Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, minha gente. Estamos chegando aqui na nossa TV Bodega Nordestina, seu canal no YouTube, para mais um podcast Bodega Nordestina. O nosso bate-papo de hoje é com ele, a voz esportiva do Polo de Confecções, Maurício Sobrinho. Para a gente começar esse bate-papo, Maurício, primeiro agradecer ter aceito o convite, estar aqui conosco. Nome de batismo. Nome de batismo, José Maurício Sobrinho. Aí como vem a questão de raio, Maurício Sobrinho, foi você mesmo que botou? Alguém disse, No melhor nome assim? artístico eu usei, eles queriam criar outro nome, né? Quando eu iniciei, eu disse, não, coloca o meu nome e meu sobrenome e acabou, está bom demais. Maurício, qual foi tua infância, Maurício? Você é natural de Santa Cruz, Capibaribe? Não, não sou natural de Santa Cruz. Cheguei em Santa Cruz de Capibaribe em 69, 70, eu era criança, muito novinho. Meu pai já vinha oriundo de Toritama, morou em Vertentes, morou em Itaquaritinga e terminamos em Santa Cruz de Capibaribe, mas muito criança, chegava aqui nessa cidade junto com meus irmãos em uma tentativa de sobrevivência, porque meu pai, são muitos irmãos e ele precisava da sobrevivência, né, e teria que buscar caminhos melhores. Santa Cruz começava a despontar na época e a gente veio para cá. Aí o senhor nasceu onde? Natural? Eu sou natural da cidade de Toritama. Certo. Eu morei em Toritama por volta de 30 dias, mais ou menos isso, menos que isso. E segundo minha mãe, no resguardo dela ainda, ela estava de resguardo, foi feita a mudança dele de Toritama para Vertentes. Inclusive eu tenho mais 3 ou 4 irmãos que são naturais de Vertentes, e tem outros que são naturais da Itaquaritinga do Norte, e tem outros que são naturais de Santa Cruz de Capibaribe. Veio tudo na sequência. São quantos irmãos ao todos? Paulo, meu pai foi casado, né? Meu pai foi casado, dessa primeira família ele teve, foge da memória, 21 filhos, ficou viúvo, aí teve uns 2 relacionamentos, ainda teve uns 3 filhos por fora, foi 4. Depois veio minha mãe, teve mais 9, e depois da separação com minha mãe, teve mais 8 com outra. Nós somos aí na base de 42, 43 irmãos. Uma seleção completa, né? Aqui, a parte técnica e tudo mais. Exatamente. Maurício, naquela época, a questão de estudo, como era lidar com isso? Porque tinha que trabalhar também para ajudar os pais, né? Meu pai era fogueteiro, né? E nós trabalhávamos com ele, Paulo. Nós trabalhávamos com ele. Ele, né, até certa idade, né? Porque depois a gente tentava buscar algo melhor, mas uma prioridade da vida de meu pai era educar os filhos, era colocar para estudar. Estudava, né? Escola pública, com deficiência, com falta de verba para comprar acessórios, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu. Alguns conseguiram galgar, né, uma faculdade, umas coisas, e outros não conseguiram chegar aí no ensino médio, pararam, né? E concentraram na vida de comércio, né? E terminaram empreendendo. E uns obtiveram sucesso, outros não. Na fábrica, seu pai era fogueteiro, tinha a fábrica de fogos. Você trabalhava lá junto Trabalhei, com ele, seus sou irmãos? fogueteiro, com muito orgulho. Muito orgulho, trabalhei com fogo. E meu pai terminou a sua vida e sua trajetória no incêndio que aconteceu ali às margens da PE 160, ali depois do Oscasão, no incêndio que aconteceu. E ele saiu queimado e por conta desse acidente ele terminou perdendo a vida. Na hora do acidente ele estava lá Estava trabalhando. lá. Estávamos nós, né? Tinha meu pai, 2 trabalhadores e mais uns 8 filhos, mais ou menos isso. E aí, quem seguiu? Vocês seguiram com a fábrica? Não, Tocaram em frente? depois daquele tempo, porque o que foi construído durante, eu acho, 30 anos mais, eu sou ruim de data, mas mais ou menos isso, meu pai perdeu tudo, e queimou tudo, acabou com tudo, ficou só o solo, só o chão batido. Tudo que havia, né, conquistado em muitos anos, ali se acabou de uma vez. Toda a história, né? Acabou de uma vez. Aí tivemos que começar do zero. Como havia muitas crianças, né, menores, aí tivemos que dar uma proteção, ajeitar para não deixar passar dificuldades maiores, né, de que passamos, aqueles que ficaram. Além desse trabalho da fábrica, você fazia, a garotada, a criança, você trabalhou de que mais? Depois de fogos, a gente tinha um horário de jogar bola, tinha um horário de estudar. Eu aproveitava para ganhar o extra, porque meu pai não pagava salário a gente. Sim, sim. Tá certo? Ele não pagava salário, mas ele dava uma besteirinha para a gente. Assistência Uma do pai, né? E dava um negócio condições, né? para a gente
E um cinema, uma coisa já não adolescente, um pré-adolescente, né? Pré-adolescente e a gente buscava outros caminhos. Eu carreguei feira, frete de feira, vendi picolé, né? Maurício, Para angariar, de feira, né? Porque Sim, não era sim. todo dia. o senhor falando aí em cinema, naquela época tinha cinema em Santa Cruz, né? Tinha cinema em Santa Hoje não Cruz. tem mais, Não, tinha cinema em acabou-se. Taquaritinga, tinha em Toritama, todas essas cidades havia cinema. Essas- Santa Cruz era o Bandeirante, Taquaritinga era o Cine Santo Amaro, né? Toritama era o Neves, que é de Bal Neves, ainda vivo hoje, conta a história, que é irmão de Pedro Neves, e por aí vai. Hoje faz falta, né, na cidade, não tem esses pontos Porque hoje tem a facilidade, né, da rede, a própria televisão sentiu muito o baque da internet, porque você tem na palma da mão o filme que você quiser, né, da sua escolha. Você vai lá e puxa, e baixa, e assiste, é outra vida. Após esse trabalho, pegar frete, trabalhar na fábrica de fogos e tudo mais, qual o primeiro emprego, carteira assinada, assim, que você teve? Meu assim? primeiro emprego carteira assinada Sim. foi numa rede de supermercado chamado O Barateiro. Era uma rede de supermercado que havia em Caruaru, Surubim, Panelas, Brejo, Santa Cruz. E quando meu pai morreu, consegui uma vaga lá de funcionário. Entrei como funcionário, depois registrado, galguei degraus na empresa, aí terminei como supervisor de mercado e de lá já saí para trabalhar em telecomunicações. Aí eu trabalhei na Telp, na época, hoje Telemar, né? Não existe mais, né? As empresas de telefonias sofreram muito por conta dessa onda de internet. E de lá para a rádio. Aí como foi essa caminhada para a rádio? Como foi que surgiu? Você já tinha o sonho já de trabalhar com um rádio, com comunicação? Não, Tinha com alguém que você se inspirava? Não, eu toda A vez... rádio na época só tinha a Rádio Vale, né? Eu fui piolho de rádio na minha adolescência, eu achava muito bonito que eu ouvia muito futebol. Né? Adolescente, jogava bola, né? Meus irmãos também, e a gente gostava de futebol e a gente tinha que acompanhar, e acompanhava pelos rádios, né? A televisão dava o ênfase na televisão era pequeno, pouco, mais rádio, porque o rádio dava uma cobertura maior. Era mais interessante para você acompanhar futebol. E eu ouvia. E na estreia da Rádio Vale em Santa Cruz, eu lembro que João Torres, que foi o encarregado de vir administrar para montar a equipe, iria para o ar, em Santa Cruz do Capibaribe, e eu fiquei de fora. Mas assim, eu não sonhava muito, né? Até que surgiu uma oportunidade, depois de 5 meses de inaugurada em Santa Cruz, que a rádio foi inaugurada em 29 de dezembro, De 85. de 85, e em maio de 86 eu já estava registrado na Rádio Vale. Aí, Já trabalhei. Como surgiu uma vaga no futebol, foi interessante. Quem era o diretor do departamento de futebol era Geraldo Silva, né? E o narrador principal era Gonzaga Júnior, popularmente conhecido como Gonzaga. Quem é de Santa Cruz sabe, quem acompanhou o trabalho, uma voz linda, maravilhosa, um profissional de primeiro quilate. E Zaga era cunhado de um senador da República, né? Aragão, era senador, e convidou o Gonzaga para ser auxiliar dele, né? Ele teve que ir com sua esposa, seus filhos, e surgiu essa vaga dele. Aí me perguntaram se eu sabia. Eu disse, sei. Nunca tinha pego nem no microfone. Mandaram eu fazer um teste, né, num treino até eu não lembro se era o Ipiranga, se era a seleção amadora. Eu não estou muito bem lembrado. Mas eu fui para cima de uma laje, de uma casa que estava em construção, lá nas proximidades do estádio, escondido de todo mundo. Peguei o gravador, né, e eu conhecia alguns dos jogadores, porque eu atuava também como jogador, né, eu jogava bola. E fiz uma narração, e o pior não foi nada. O pior é que o trecho que eu gravei agradou e eles me contrataram. Mas, para que eu fosse narrador, precisaria de fazer técnica, para complementar o horário. Mas eu fui operador técnico na Rádio Vale, narrador esportivo. Aí daí para frente fui conquistando meu espaço. Sem pisar em ninguém, né? Só construindo amigos. Aí, o senhor já tem o vasto conhecimento já da coisa, porque o senhor jogava, né, acompanhava de perto, tem a história direta já com o Ipiranga, né?
Agora, assim, sabe, eu, antes mesmo de Não rádio... tinha o macete da narração do rádio em si. No né? rádio em si, mas, Mas por o exemplo, conhecimento de eu, todo. eu jogava bola e acompanhava futebol nas emissoras e eu gostava muito de imitar os narradores quando eu estava a tomar banho no banheiro, né? Inclusive, eu proporcionei raiva a meus familiares, né? Porque eu estava gritando lá dentro do banheiro, entendeu? Toma banho! Toma banho, sai de jeito, que aí eu vou para a escola e tal, e era aquela bronca danada. Mas mesmo assim eu já tinha aquela caidinha, aquela vontade de... Mas nunca pensei. A rádio surgiu, assim, na minha vida. É como a gente diz no linguajar comum, né? O cavalo passou selado, eu só fui montar. Foi direto para o futebol. Mas o senhor passou a apresentar programas também, musical, Rio Brega, programas policiais. O Brega foi Rádio Vale na época, eu comecei porque o apresentador entrou de férias. Entrou de férias, aí me colocaram para substituí-lo. E eu não sei se por infelicidade dele e infelicidade minha, eu agradei a fórmula que eu atuava. Né? E ele, ao retornar, assumiu um posto de liderança na emissora e teve que deixar o microfone porque eu estava despontando como uma promessa da empresa. Aí eu fiquei apresentando o Brega, fiquei apresentando futebol, né? Trabalhando, fazendo futebol com a equipe de futebol da emissora e por aí afora grandes eventos vieram para frente. A questão do programa policiais, em Santa policial, Cruz do Capibaribe. Você foi um dos criadores, fundadores do programa aqui em Santa Cruz. Não havia. E na época, não existia uma fórmula de você medir a capacidade de audiência de uma emissora de rádio. O que era que acontecia? Aí a rádio fazia normalmente período político, que o político sempre pede aquelas pesquisas, aquelas coisas, e imbuía dentro da pesquisa em relação à rádio. A rádio era única. Mas só quem entrava muito em Santa Cruz, nesse horário, e a rádio perdia para esses programas, que era a Hora da Justiça e a Hora da Justa em Caruaru. Era as rádios Liberdade e Jornal. Liberdade e Jornal. Aí surgiu difusora. a oportunidade, como Santa Cruz estava vivenciando um período de violência muito forte, de criar-se um programa policial. Aí eu chamei o companheiro Leno Silva, né? Leno Silva já fazia alguns programas independentes, apresentava alguns programas independentes, e eu fiz um convite a ele para a gente criar, sentar. E a gente sentou e chegamos a uma conclusão de que era necessário criar um programa policial e qual a forma que a gente poderia começar fazendo diferente, mas que a gente conquistasse o espaço. E foi o que fizemos. Eu lembro que a delegacia era no mesmo local da cadeia. Hoje é uma... A AME, né? A mulher. A mulher. Né? Era ali, a cadeia vizinho e a delegacia por trás. A gente levava a emissora com um veículo da emissora, colocaria um VHF e de lá a gente apresentava o programa. De dentro do carro, fazendo reportagem ao vivo. Era muito difícil. Hoje está tudo mais fácil, não? Hoje é prático, hoje é... E daí a gente começou fazendo e foi fazendo e agradando o nosso estilo, nosso jeito. Depois veio a oportunidade de Leno assumir, ele é professor, né? Assumir algum outro cargo e eu tive que substituir ele por outros companheiros que estavam começando também. E eu dei sorte, todos eles que passaram comigo, nós conquistamos um espaço. Aí ninguém ouvia mais Justa, nem os horários das policiais de outras rádios, porque a gente acompanhava e trazia tudo da nossa região. Além da cidade, o senhor também encaixou ali correspondentes das cidades Foi, vizinhas, né? eu comecei assim, eu tive uma ideia porque a Rádio Vale entrava na região, né? O que é que eu fiz? Eu conversava com o Leno e eu dizia, Leno, vamos ver se a gente consegue colocar alguém que nos corresponda de Sumé, Jataúba, Brejo, Caruaru, para a gente ter uma bagagem de Conteúdo. correspondente e com matérias melhores, né, do cotidiano, do dia a dia. E foi o que fizemos. Para você ter uma ideia, inclusive eu conversei com você fora do microfone, eu dizia que Sivaldo Chaves, eu chego a me sentir orgulhoso com isso, que isso é um prêmio muito grande. E nós perdemos ele poucos dias, e Sivaldo, ele batia no peito e dizia, isso aqui foi o que me colocou no mundo da música, no mundo do rádio. Não que eu seja músico, mas eu fui na casa dele, né, ele gostava muito de ouvir, de coisa, aí fui indicado. Né, Alberto Barbosa em Jataúba, passava os boletins de Jataúba em toda a região, e ele do Brejo passava por telefone.
todos os dias ele mandava. Quando não havia nada na delegacia, cidade pequena, ele dava um bom dia, dizia que não teve nada de anormal, que estava tudo em paz, e isso conquistamos aos poucos a região e também alguns desses companheiros que estão por aí militando no campo do rádio. Além de ter iniciado a questão de programas policiais aqui na cidade, né, para trazer as informações para o público ouvinte, o senhor teve essa liderança da criação do programa, mas abriu espaço para novos profissionais, deu várias oportunidades, pessoas que têm um trabalho fantástico também no rádio. Por exemplo, o senhor falou aí, Sivaldo, né, o saudoso Sivaldo, Gílio Amorim, que já passou por aqui também, batendo um papo conosco, mencionou também o apoio que recebeu de você, o incentivo, né, e vários outros profissionais também que o senhor acabou encaixando ali no rádio, né? É a oportunidade, né, Paulo? Eu tive a oportunidade. Foi mais difícil que eles, porque assim, eu não tive o apoio, aquele apoio maciço, 3 ou 4 lá de dentro, mas assim, eu tive o apoio do professor Colares, que era um diretor espetacular, um super professor, e J. Oliveira, professor J. Oliveira também, à época, que me deu muito apoio, e além da amizade dos outros, mas o apoio mesmo maciço da oportunidade que me foi dada, foi justamente deles dois, né? E eu precisava retribuir aquilo que eu ganhei para alguém que tinha vontade, da mesma forma, sem cobrança, sem nada, protegendo na forma de dizer, porque o talento já nasce com a pessoa, né? Mas protegendo de você ter pertinho de você, muitos criam ciúme, achando que vai perder o posto ou coisa dessa natureza. Eu não, pelo contrário. Eu estando dividindo um microfone, bocada com alguém, eu vou me esperar nele e aprender, até hoje eu faço isso. Qual foi a reportagem mais difícil que o senhor fez assim no campo policial? No mundo da polícia foi... Eu lembro, mas não lembro com muito assim, entusiasmo. Um filho matou a mãe. E matou a mãe e eu fui incumbido de fazer essa matéria e eu fui. E eu tinha contato, amizade, né, no mundo da polícia, de justiça também, na medida do possível, né? Eu nunca extrapolei a minha liberdade, né? Minha liberdade vai, aonde o outro termina. Então, eu sempre tive aquele cuidado de proteger isso. E eles me deram a liberdade de falar com ele na cela. Entendeu? E se tem uma coisa sagrada na minha vida, é mãe. Deus em primeiro lugar. Tá certo? Mas mãe é muito sagrada na vida de qualquer ser humano. Independente da forma. E eu fui fazer essa matéria e eu me lembro que eu acionei o gravador, cheguei na porta da cela, né? Engafiada. E o carcereiro abriu, eu entrei, fiquei logo desconfiado que ele tinha matado a mãe à noite. E isso era madrugada, 5, 6 horas da manhã, quer dizer, a gente precisava dessa matéria até 7 horas para começar o programa. E eu fui fazer a matéria com ele. E eu, conversando com ele, eu perguntei, por que tu está preso? Ele não sabia. Entendeu? Eu fui quem transmitia a notícia que ele tinha matado a própria mãe, na matéria. E isso me feriu. Eu desse dia em diante, é um fato marcante. Eu não lembro a data, Paulo, mas, porque eu sou ruim de data mesmo, mas eu lembro que a partir desse dia eu saí super carregado de coisas negativas na minha vida. Espiritualmente falando. Talvez ninguém acredite, talvez ninguém pratique, mas eu saí. E eu busquei informação para me aliviar daquilo. Pedi um apoio a pastor Mauro. Pastor Mauro é muito conhecido na cidade, né? Já se foi, mas deixou um legado aqui. E eu liguei para ele e pedi, pastor, eu estou precisando que o senhor me dê um versículo da Bíblia, algo da Bíblia. Que eu li a Bíblia, mas não tinha noção de como isso. Mas eu acreditava naquilo, que é a palavra do Senhor. Eu dizia, me manda para mim um versículo de passagem bíblica, justamente dessas coisas, porque depois que eu fiz essa matéria, eu saí desgastado, saí arrasado, e profissionalmente aquilo não é bom. Você não produz o que você deveria, por conta espiritualmente ferido, né? E o pastor Mauro passava. Aí o que é que acontece? Eu li para mim, né, aquela passagem bíblica que ele passou para mim, eu senti muito aliviado. E no final do programa, alguma coisa me disse, lê, porque eu tinha vivenciado a matéria que eu fui produzir e tinha vivenciado a matéria que eu levei para o ar.
que foi em períodos diferentes, com 1 hora, 2 horas de diferença, mais ou menos isso. E como eu tinha me aliviado para apresentar o programa, depois do que eu vi, biblicamente falando, eu senti uma obrigação de fazer novamente, que era para eu sair do programa aliviado. Você está me entendendo? Sim, sim. E eu fiz. Aí o que foi que aconteceu? Todos os dias eu fechava o programa com a passagem bíblica, porque aquilo estava me fazendo bem e eu recebi o retorno das pessoas que me acompanhavam, me agradecendo, porque aquela palavra bíblica que eu levei para ele tirou ele de uma situação difícil. Isso foi muito bom. Aí eu encerrava todos os programas que eu apresentei. Desse dia para cá, eu só fechava o programa com a mensagem bíblica. Além do programa em si, algumas coisas vai se adaptando, vai criando, né? Mas, lógico, tudo, até a ideia que surge da gente tem que ter um time, né? Pra gente... e o senhor passou a fazer uma narrativa, por exemplo, quando ocorriam homicídios, né? Pessoas eram assassinadas. O senhor fazia o acompanhamento da história, ou seja, transmitia para o público ouvinte um verdadeiro raio-x da vida da pessoa, o histórico, a família, tudo. Onde surgiu em qual momento assim surgiu essa ideia de criar? Olha, teve uma pessoa em Santa Cruz que teve uma participação muito primordial na minha vida, porque ela foi professora minha, professora Sinina. Santa Cruz conhece, Poço Fundo conhece. Sim, professora Sinina. E a professora Sinina passou por um momento difícil de saúde, terminou perdendo a vida, fazendo a passagem dela. O que é que aconteceu? Como eu tinha, né, obrigação de levar ao conhecimento do público quem foi Sinina, eu fui na família, fui nos filhos e busquei a história dela, porque eu sabia de Sinina professora. Mas o que ela me ensinou, o que ela deixou plantado em mim, era a obrigação minha, né, mostrar a vida daquela pessoa simples às pessoas de Santa Cruz do Caparibe. Foi o que eu fiz. Fiz a história de Sinina. Foi uma morte natural foi uma doença, né? E eu fiz uma homenagem a ela no programa, contando a sua história de vida. Nascimento, os pais, a dificuldade de estudar, como foi o casamento, filhos, tal, família, né? E os alunos que o admiravam. Eu fiz a história dela. Posteriormente, a família foi buscar, né, guardar como lembrança, aquelas coisas todas. E eu lembro que 8 dias, 10 dias, mais ou menos isso, eu fui cobrir um homicídio em São Domingos, na Roseira. Na Rua da Roseira. E eu precisava entrar na família, falar com a família, porque morria um jovem de 16 anos, e você com 16 anos, às vezes você tem uma periculosidade muito grande já, mas é pouca idade para você ter uma alta periculosidade. Você está entendendo? Aí porque, por exemplo, matou uma criança de 10, qual a maldade que uma criança de 10 chegou a fazer? Pode fazer? Pode. Sem problema nenhum. Né? Mas o tempo que ela teve, né, da índole da maldade é muito pouco. Dizer, Maurício Sobrinho praticou um homicídio, matou 3, fez tal. Maurício Sobrinho tem quantos anos? Aprendeu durante a vida, né? Um cara com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, jovem, pré-adolescente, tem o caminho da droga, tem... Aí eu precisava entrar com a família. Né? E, por felicidade, a mãe desse... Por felicidade minha, né? Profissionalmente falando. Por felicidade, a mãe me conhecia como... Era fã como locutor, como apresentador e tal, e ela gostava de me acompanhar. Aí ela me viu, me conheceu. Aí eu perguntei, ela disse, sua mãe. Aí eu chamei ela para um canto e comecei a escrever. Para eu entrar em detalhes, eu precisava escrever, rascunhar. Eu rascunhei a vida dele. Entendeu? Dita pela mãe. Eu vi um lado, né? Sim. Eu tinha já aprendi, aí vi o lado. Depois chega a polícia para fazer o levantamento e todo o procedimento policial. Aí eu escuto o outro lado da escola, o lado criminal dele. Eu tinha visto o lado da mãe, eu vi o lado da polícia. Tu tá entendendo? Para chegar ao denominador. Eu fiz, juntei os dois e contei a história para ele. Por quê? Porque, assim, desde quando eu comecei a apresentar, o cara dizia, mataram um bandido. 16 anos. O cara era bandido. Mas, assim, eu fazia a matéria e eu dizia, pô, ele não vai mais me escutar. Não vai mais. Isso era meu pensamento de raciocínio. Ele não vai escutar mais. Mas ele tem irmão, tem primos, tem pai, tem mãe que pode me escutar. O que foi que eu fiz? Eu trocava as palavras de bandido, né, por viver às margens da lei, usar entorpecente para não dizer maconheiro, entendeu? Para não ferir. Já para não ferir quem ficava.
Mas eu dizia a mesma coisa cientificamente. E isso eu aprendi. Aí fui colocando em prática, me modernizando, e terminou fazendo isso. Aí todos os homicídios eu buscava a vida. Porque eu tinha um álibi para ir com a família. Por quê? Porque eu precisava contar a história dele. Né? E eu ia para o outro lado, porque a polícia já estava fazendo levantamento, investigação, né? E eu tinha o outro lado da história. Eu tinha os dois lados. Aí eu tirava as minhas conclusões, preparava a história dele, e isso agradou a muita gente. E tinha muita gente que tinha raiva, né? Porque eu, às vezes, demorava a dizer o nome, dizer quem era filha, dizer, mas eu podia dizer, diz logo quem é, porque muitas vezes acontecia isso. Tem um fato interessante, Paulo, e eu lembro isso. Não lembro a data, mas eu lembro. Eu estava no meu descanso, né? Porque eu saía de casa 3h30 da manhã todo dia. Né? E às tardinhas eu precisava dar uma descansada para poder à noite eu estar preparando o que ia levar para o outro dia no ar. E eu estava no descanso e o meu telefone tocou na época e disse, mataram um aqui entre a casa da criança e o Cabana Clube. Isso era por volta de 5h10, 5 horas, 5h10, 5h15, mais ou menos isso, 17 horas. Eu fui e fiz a matéria. Quando eu saí de lá, era por volta de 19, 20 horas, mais ou menos isso. Quando eu terminei de fazer família, que eu pegava a família no quente, tem polícia no quente, aí fiz. Quando eu termino de fazer isso, chega a informação para a Polícia Militar que tinha um casal que havia sido assassinado lá por trás da 3ª companhia, que hoje é o batalhão, o 24º. Por trás ali não existia aquelas casas no Malaquias Cardoso, ali era um matagal, riacho, essas coisas todas, e nós fomos para lá. Na sequência, viu? Quando a gente sai de lá, aí daí para frente eu já não andava mais só. Eu deixava meu transporte na companhia de polícia e já ia em cima da guarnição. Porque muita gente dizendo, prenderam Maurício Sobrinho, mas eu estava lá, era para ir na ocorrência. Fomos para lá. Quando eu saí de lá, dessa ocorrência, eu fiz o mesmo papel, né? Os assuntos, tal. Aí, mataram um lá por trás da padaria de professor Marconi em São Domingos. Já era por volta de meia-noite, aproximadamente isso, a gente vai para lá. E eu, Maurício, bem em cima do camburão. Fizemos a matéria. Quando eu terminei de sair de lá, era por volta de 3h40 para 4 da manhã. Vou buscar meu transporte no batalhão. Quando eu vou chegando no batalhão, só tem 2 que foram assassinados no antigo matador de Santa Cruz de Caparibe. Quer dizer, eu estava na padaria do outro lado do rio. A gente não sabia. Depois chegou a informação, nós fomos para lá. E quando eu terminei de fazer tudo, faltava 10 minutos para as 7 da manhã. Meu colega abriu o programa, sozinho, na época Leno Silva, eu dividia a bancada com ele, até eu chegar com as matérias que eu tinha passado a noite em claro, com gente que havia sido assassinada. Então, esses são fatos que acontecem na vida que a gente não esquece, não tem como esquecer. Aquela época era muito mata-mata, né? A violência já era desenfreada, né? Não é de hoje. Já, agora assim... Hoje está mais banal, mas antes era violento também. Era violência, mas assim, qual o preço de uma vida? Eu sempre fiz essa pergunta para mim. Qual o preço de uma vida? E eu aprendi, Paulo, eu sempre gostei de conversar com as pessoas que têm experiência na vida, mais do que eu. Eu conversava com um senhor, ele é da vila, não sei se você conhece, mas quem é alguém que está nos acompanhando conhece, Vila de Jacu, município de Jataúba. Eu gostava muito de conversar com ele, né? Senhor já de idade, experiente na vida, eu conversar com ele. Ele dizia, Maurício, qualquer decisão que você vá tomar, e qualquer análise, fecha os olhos e conta até 10. Aí eu, por quê? Ele disse, porque você não vai tomar a mesma posição que você tomaria antes. E eu comecei a colocar em prática isso, né? Isso foi um ensinamento. Esses homicídios, muito assim no quente, na coisa, por exemplo, eu discuto com você aqui, a gente está numa discussão, porque os pensamentos são diferentes, e vai terminar entrando na vida pessoal, e papapá, eu vou terminar ou você me matando, ou matando você nessa hora de vez. Mas se a gente parar, e você for no banheiro, e eu fechar os olhos e contar até 10, quando você voltar, a decisão que eu teria de lhe matar já tem passado. Tudo é o quente do momento. Tudo é o né? quente do momento. Exemplo, Naquela época eu vivia isso. Recentemente agora tivemos aqui em Taquaritinga, né? No outro final de semana, briga, confusão, uma palma lá, o cara matou o outro vizinho. Exatamente. Né? É um momento. 2 primos aqui em Santa Cruz, quase se matam do cavalo. Desse né? jeito. Então, se você tiver com protelar aquele momento, com certeza absoluta você não vai tomar a mesma decisão. Isso eu aprendi na escola da vida. Levando essa questão do histórico, contar a história da pessoa, né? Trazer toda a trajetória dela. Uma forma mais leve, né? Para as pessoas, para os ouvintes, para a família.
não omitindo a informação, trazendo ela concreta, mas de forma leve. Né? Um exemplo, não, maconheiro, ele era usuário de entorpecente, um exemplo. Já teve algum episódio aqui em Santa Cruz, por exemplo, a gente já viu acontecer em outras cidades, um bandido, a pessoa que vive a margem da lei, é muito falado, propagado e tal. Tudo que acontece é na conta dele e não ser aquilo. Tem. Tem um fato aqui em Santa Cruz que é muito interessante e as pessoas vivenciaram isso. Né? As pessoas aí, passou dos 30 já se lembra disso. Né? O jovem não lembra não, mas se você 25, 30 anos lembra. Teve um rapaz chamado Cheiroso em Santa Cruz, tem, Cheiroso em Santa Cruz, que adquiriu muito essa fama. Né? Alguém praticar um crime botava na conta dele. E botava na conta dele. E uma certa vez eu comecei a desconfiar. Eu vivia muito em polícia, todo dia eu estava em polícia. Os caras me chamavam de puxa-saco de polícia, puxa-saco de bandido. Você acompanhando ali, tem como fazer não tem como, você não sabe, né? Eu estava aqui em um assalto que teve no Bela Vista. Eu vi o boletim de ocorrência, chegou para a polícia, mandar para a Polícia Civil para investigação. Aí, no mesmo horário, um assalto em São Domingos. E o registro foi feito da mesma pessoa. Daqui a pouco, Pão de Açúcar, no caminho de Pão de Açúcar, nas Camarinhas. E eu sei que foi atribuído a Cheiroso 5 assaltos ocorrido no mesmo horário. No mesmo horário. Aí eu disse, tem coisa errada. Eu fiz um balanço, um estudo, né? E comecei a percorrer as minhas informações e busquei ver se eu conseguia falar com o Cheiroso. Eu teria que chegar até ele para eu dizer a ele, pô, tu tá aí famoso. Tá aí famoso e a tua fama, o prêmio é bala. Teu prêmio vai ser bala. Isso aqui. Como é que tu consegue? Mesmo canto aqui 5 vezes. 5 vezes. Não tem como. Eu sei que eu conversei com alguém da família dele, interligaram uma palhinha com ele e tal, e eu fui e gravei. Como? Porque até helicóptero botaram para procurar Cheiroso aí na Serra do Alto. Sim. E eu consegui, né? Menino, eu levei um acocho de polícia e de justiça tão grande, vocês não imaginem, pela matéria que eu fiz. Mas eu não tinha, eu não menti. Eu digo, eu costurei, eu fiz a matéria, porque eu encontrei isso, eu tinha detalhes. Interessante não é nada, tudo que eu fiz eu tenho notado. Eu elaborava uns mapas de ocorrência, de homicídio, de assalto, tudo, rua por rua, tinha tudo notado. E uma certa vez, quando chegou um comandante da polícia, que viu, aí me chamou. Eu cheguei lá, tinha um recado na permanência, para eu procurar o comando. Eu digo, é bronca que vai vir para mim. Aí fui, sentou, ofereceram um cafezinho, eu digo, já sei que o negócio é uma bronca, mas foi uma bronca leve, porque me ofereceram um cafezinho já. Ele quer dar um café para me lascar. Aí eu vim, aí pediram meus mapas de acompanhamento, eu tive que levar para lá. Eu prometi a ele, levei, mostrei, aí fui convocado pelo comando da Polícia Militar para ir até Recife, né, e mostrar ao comando a nível do Estado. A Polícia Militar adotou o meu esquema, não do mesmo jeito, lógico. Eles têm coisa, mas eles fizeram o processo na criação do esquema que o Maurício Sobrinho fez. Eles acompanham isso, ainda hoje tem isso. Esse mapa eles acompanham. Eles têm um mapa, mas eles copiaram de Maurício Sobrinho. Não da mesma forma, né? Melhoraram muito, mas o meu era na caneta. Voltando para a questão do esporte, né? Na época que o senhor é narrador, na Vale, né? Só tinha ela aqui na cidade, fizeram história, a equipe fez história, né? Várias transmissões, todos os estados do país afora. Muito. Copa do Mundo, vocês chegaram a fazer? Não, Copa não, a gente fez eliminatória para a Copa América e Campeonato Brasileiro, só Copa do Mundo nenhuma, não. Mas naquela época, na linguagem popular, vocês eram enxeridos, né? A equipe onde estava os grandes estavam lá. Estava lá, exatamente. Como é que ia assim? Era na tora mesmo, a equipe dava, a empresa dava todo o suporte e tal? A empresa dava entre parênteses, né? A gente buscava no comércio, né? Terminava buscando os custos e a emissora apoiava e a gente fazia essas transmissões porque dava um retorno, né, de audiência muito grande. Ganhava dinheiro, Maurício, na época? O meu Corolla eu sempre ando com ele, né, Paulo? É o dinheiro que eu ganhei. Mas a farra era boa. Mas a farra era boa. A experiência, né, de você vivenciar aquilo é muito boa, muito grande. Além de Santa Cruz,
O senhor chegou a trabalhar em outras emissoras? Eu trabalhei em jornal, no Jornal do Comércio, né? Eu dividi, na época, com a equipe esportiva de Ralph de Carvalho, com o Marcel Júnior, com aquela tropa, né? Isso eu estava cobrindo do interior, eu cobri da capital, e muitas vezes precisava na capital para fazer a abertura do interior, e eu era deslocado para Recife para fazer. E isso melhorou, né? Além de eu já precariamente, pela Vale, acompanhar os grandes eventos, eu ia para uma emissora grande de Pernambuco que fazia futebol, com equipamento e estrutura melhor do que o que eu fazia. Isso, aí eu deslanchei. O senhor chegou a receber o prêmio Bola de Ouro, é isso? Ganhei. Teve um ano que eu fui contemplado como o melhor. Isso me gratifica. Eu nunca gostei dessas coisas, não, viu, Paulo? Não gosto desses status, não. Eu sou sincero e honesto, gosto não. De jeito nenhum. Eu fui contemplado e eu só fui por conta da minha filha. Minha filha viu, disse, não, a gente vai. Você vai receber. Eu terminei indo, né? Mas, nossa, cara, indo, você sabe, mas... Político, o senhor nunca se envolveu com política, ser candidato? Tá? Não, eu nunca gostei de... Assim, política, eu tenho amizade dos partidos políticos. Eu trabalhei na Rádio Vale, e a Rádio Vale identificou muito um partido político. E por conta dessa identificação, eu entrei na cheia, né? Também, entrei no pacote. Mas, assim, ninguém sabia. Mas a rádio me identificava. E isso me deixava triste por conta disso. Porque quando você fala em imprensa, é preciso que você abra para todos os lados. Você escute um lado e eu escuto o outro também. Certo? E você vai ter que medir as consequências de alguém falar de alguém, né? Vai ter que ter um norte para os dois lados. Você vai falar, você vai expor. Agora, não vai prejudicar a empresa. Né? Mas a Vale ela tinha uma tendência partidária e o outro... Até porque a Vale pertencia a um grupo político. Exatamente. A Zé Mendonça, que era deputado federal e tal. E eu lembro uma vez, numa campanha de José Moraes, e quem apresentava um programa independente no sábado era Bojão e Zé Augusto. Zé Augusto Maia. Ex-prefeito, ex-deputado federal, tudo. Mas Zé Augusto trilhou pela vida da política. E nesse dia eu estava escalado como operador técnico. E era para botar Bojão e coisa, e eles tinham convidado José Moraes para uma entrevista neste programa, que era um programa musical. Eu havia recebido a recomendação da direção da empresa não colocar no ar José Moraes. Eu digo, agora eu peguei num canhão fervendo. Aí liguei para meu diretor, não consegui falar com ele, as ordens eu tinha que assumir. Eu digo, não vai falar não. Não vai, fala e não fala. Terminaram ligando para Zé Mendonça lá em Brasília. E Zé Mendonça ligou para mim, de lá de Brasília. Olha, eu sou dono da rádio, eu estou autorizando ao Zé Moraes falar. Isso eu gravei, né? Eu também precisava de alguma coisa para ter respaldo, né? Se eu recebi da direção que eu não levasse ao ar, eu teria que ter alguma coisa que me desse respaldo. Senão eu ia perder o emprego e eu estava precisando do salário para sobreviver. Essa era a verdade. E eu sei que nesse meu termo de fala, não fala, aquela bronca toda, não falaram. E eu lembro uma vez que tive um companheiro de trabalho, eu só vou contar só o milagre, não santo, porque ele é muito amigo, ele gosta muito de mim, ele sabe disso. Ele disse a mim, olha, nesse tiroteio vai sobrar para você. Que é o pequeno. Eu comecei a mentalizar. Eu digo, é verdade o que ele está dizendo, sobrou para mim. Sobrou para mim. Bom, saí do meu horário de trabalho, fui embora, acabou-se esse programa, né, o horário dele também terminou, tal. Eu fui embora para casa e fiquei esperando só... A rebordosa. Exatamente. Esperando. Aí o diretor chegou por volta já de 10, 18 horas, isso era no sábado de manhã, velho. Já era de noite já. O diretor chegou na minha residência, abriu a porta, eu estava em descanso, me chamou, olhou para mim e disse, você passou um momento difícil? Eu disse, passei. Por conta da sua determinação e por conta do que Zé Mendonça mandou. Eu tenho gravado, se o senhor quiser escutar, eu lhe mostro. Né? E eu lhe mostro, mas eu vivi um momento muito difícil, eu não desejo passar mais por isso, não. E eu esperava que ele... E aí ele abriu a boca e disse, se você coloca no ar, era você ou eu na emissora. Imagine, o diretor disse isso, e o dono mandou colocar. Coloca, vai. Já pensasse. Entendeu? Aí eu fiquei com pessoas na guilhotina. A felicidade foi que... Não sei se foi Deus que me ajudou, que eles desistiram de ir para o ar, né, e terminaram não indo, e por conta disso eu continuei na emissora. Mas foi um momento escapou, difícil. Jorge. Aí, dali para frente, eu jurei para mim, eu não me envolver com política, seja a ala A, seja a ala B.
Qualquer das alas. Eu tenho acesso no partido, tenho acesso no outro, tenho amigos lá, incentivo aqueles que querem, né? Porque política é uma renovação. Né? É um momento que passa na vida de cada um, respeito a ideologia de qualquer um, mas para Maurício Sobrinho eu prefiro narrar um gol do Ipiranga. Falando do Ipiranga, essa ligação, essa história. Aí você chegou a ser presidente do Ipiranga, foi? Foi. O senhor nunca quis disputar diretamente? Não, porque foi assim, o Ipiranga era amador e tinha a seleção de Santa Cruz, a seleção de Santa Cruz já havia sido Copa do Interior campeã, e na época o presidente era Fred Oliveira, irmão de Carlos Alberto, que renunciava, Fred, para assumir Carlos Alberto, que era deputado federal, e assumir a Federação Pernambucana de Futebol, e ele teve uma participação primordial na interiorização do futebol. Né? Aí eu cheguei para meu irmão e disse, ele era sócio do Ipiranga, tal, por que não profissionaliza o Ipiranga para participar do Pernambucano? A gente já fazia transmissão do amador, né, das seleções fora e tal, por que não se faz isso? Aí ele disse, não sei o que, eu disse, convide Ruberval, você vai presidente, e Ruberval vai vice, vocês montam uma diretoria e profissionaliza o Ipiranga. Meu irmão, um parafuso a menos, né? Aí disse, eu vou entrar nessa e entrou. Né? Ele foi quem profissionalizou o Ipiranga, aí trouxe refletor, juntou as duas alas políticas. Eu me lembro de uma passagem política muito forte. Agostinho Rufino era deputado e Osés Moraes era deputado. Precisávamos colocar a iluminação no Ipiranga. E o custo de alta tensão para puxar a iluminação para o Estado era muito alto. E eu fui designado a puxar um dos deputados para ir para a CELP. E meu irmão iria com o outro. Eu fui com o finado Ari Barbosa, né, que teria uma reunião com o doutor Perázio, que na época era presidente da CELP. Aí eu fui com Ari Barbosa, finado Ari Barbosa, buscar Oséias. E meu irmão foi com Zé Preto, eu não recordo bem direitinho, Zé Preto, Saturnino, com o outro, e Ruberval, buscar Augustinho. E a gente conseguiu. Porque eles dois não se falavam, era pessoal, não era político, era coisa pessoal. Agostinho não falava com Osés e Osés não falava com Agostinho. Quando se cruzava, se não tivesse um para puxar, o negócio ficava feio. A gente conseguiu colocar os dois na mesa para brigarem Em prol de um projeto. em prol do projeto de Ipiranga, e a gente conseguiu isso. Isso aí marcou na minha vida. Mas eu já tinha jurado para mim que eu não me envolveria com política. Mas eu consegui, junto com aquela equipe, né, colocar os dois em busca do negócio do Ipiranga. Isso deu certo, né? Aí tivemos as passagens de alta do Ipiranga, passagem baixa. Né? Porque é o seguinte, eu tenho uma tristeza muito grande, Paulo, em relação, porque todo mundo que passa pelo Ipiranga, a sociedade diz que rouba. Entendeu? Roubando o Ipiranga, não sei o quê, tal. A gente respeita a opinião das pessoas, né? Mas isso machuca muito porque eu vivenciei isso. Eu tive um irmão, né, que tirava dele para dar ao Ipiranga. Por quê? Porque a casa de minha mãe foi restaurante de alguns jogadores, porque a gente não tinha condições de pagar um restaurante ou pagar comida em outro local para os jogadores. Aí ele comprava e minha mãe cozinhava para uma meia dúzia de jogador, né, gaúcho na época, famoso. Ele se hospedou na casa da minha mãe. Não dormia, mas a alimentação era feita na casa da minha mãe. Aí eu sabia das dificuldades que ele estava passando e a turma muitas vezes atribuindo a ele o dinheiro que entrava no Ipiranga que ele estava roubando. Isso me entristeceu. Entrou outros, entrou Milson, da Tintasque Milson. Milson conversava muito com Entrou Milson. Flávio Pontes, hoje vice-prefeito. Tirava do caixa Tira para pagar. do caixa, eu vi já. Flávio Pontes, eu vi, rapaz. Né? O Flávio Pontes tem um trabalho fenomenal à frente do Ipiranga. Tem muitos ainda que o julgam dessa forma. E isso machuca, isso dói, porque eu vivenciei, eu sei. Para poder dizer que Paulo não presta, eu preciso fazer o que Paulo faz para eu poder criticá-lo que ele não presta. E aí veio essa história toda, a iluminação, tudo, depois veio o gramado. Não, o gramado já havia. Já havia, já tinha? Já tinha. O presidente era Djalma, né? A iluminação foi Neves, não, a iluminação foi Aranal, presidente. Entre esses altos e baixos do Ipiranga, alguém aqui da cidade que cresceu do Ipiranga, do futebol, você tem esse... Aqui passou muito, você vê. Nós temos aqui, porque muita gente não lembra, mas eu tenho certeza que eu vou citar um negócio aqui. A gente tivemos um atacante que jogou na seleção de Santa Cruz. Ele não sei se era Camaragibe, ele é da área metropolitana de Recife. Chamava Carlos Axé. Ele foi atacante da seleção de Santa Cruz. Contratado, veio para cá, conseguiu
arrumou uma namorada, casou com Santa Cruzense, saiu de Santa Cruz, foi para o Central, se destacou no Campeonato Pernambucano e foi para Portugal. Até hoje mora em Portugal, constituiu família com a Santa Cruzense, mora em Portugal. Né? Eu não sei a situação financeira dele lá, mas pelo menos eu não presenciei ninguém falar que estava fazendo uma vaquinha para trazer ele de volta ao Brasil, porque ele não tinha lá as coisas. Né? Qualquer coisa ele criou lá. Ele criou raízes. Né? Educou os seus filhos, que eu acho que lá já vive lá, são portugueses também. E aí a gente teve um Domi, a gente teve um Soares, né? Paulo Ronaldo, que todo mundo... Quem é Paulo Ronaldo? Nanoia, né? Passou Marinho, passou pelo Náutico, Papaco passou pelo Náutico. Esses são filhos da casa. Aí depois do Ipiranga profissional, a gente teve um Gaúcho, tá certo? Teve um João Carlos, que era de Caraúbas, começou no Ipiranga das categorias de base, foi goleiro do Santa Cruz, né? Conquistou uma vida também. Tivemos Robson, que era atacante, né? Jogava pelado aqui em Santa Cruz, que era da Barra de São Miguel, Robigol, depois do Náutico, fez carreira também. Quer dizer, aí saiu quer dizer, o fruto, né, do que foi plantado no futebol em Santa Cruz. Vários frutos, né? Agora, recentemente também o Thiago, menino de Poço Fundo. Thiago também. Eu digo a você o seguinte, Santa Cruz vivenciou futebol amador. Ipiranga, lá nas décadas de 60, 70, eu não vivenciei isso, mas eu vi na história. E a história do futebol de Santa Cruz pós Ari Barbosa de Lima. Filho de Santa Cruz, foi para a Bahia, eu não sei se foi, não era Feira de Santana, não, era outro lugar da Bahia, uma cidade grande da Bahia, que ele morou lá há muito tempo. Bonfim na Bahia, lembrei, senhor do Bonfim. Morou lá e retornou para Santa Cruz e começou a mexer com futebol. Campeonatos, tal. Isso deu uma dinâmica grande no futebol de Santa Cruz, apareceu jovem, e aí melhorou consideravelmente. Aí depois veio Ipiranga profissional, Ari ajudando, mesmo assim, aí a história. Essa questão da SAF, que se iniciou a sair, qual a tua opinião hoje? Bom, porque, por exemplo, Maurício Sobrinho tem dinheiro, Paulo Viana tem. Paulo, vamos fazer o seguinte, nós vamos investir no time de Poço Fundo. Estou só aqui fazendo uma comparação. Tá bom, vamos investir. Vamos lá, a gente faz um investimento, vamos dizer, de 50 milhões, que a gente não tem isso. Mas aí, 50 milhões, aí você vai criar. Aqui 10 anos para... aí você tem um determinado tempo para você ir tendo o retorno daquilo que você investiu. Então, a SAF investe onde ele vê que tem retorno. Né? Vamos dizer que o clube seja uma casa de aposta de alguns apostadores. Funciona mais ou menos por aí. Qual o recado, Maurício, deixava hoje pela vasta experiência, conhecimento para o jovem que pretende ser um atleta, né, no meio esportivo, e para aquele jovem que pensa em treinar pela comunicação? São dois conselhos, duas categorias. Pelo esporte, eu sempre preguei o seguinte, é no esporte que você tira seu filho do mundo das drogas. Então, os pais são responsáveis por demais. Essa é a primeira lógica. O que é que acontece em Santa Cruz que é diferente do Brasil inteiro? Né? Porque Santa Cruz tem um potencial muito forte. Santa Cruz é o berço, né, dessa onda chamada Sulanca. Santa Cruz é o berço. E é uma responsabilidade muito grande. Aí o que é que acontece? A maior parte dos investidores, né, daqueles jovens, você vê a dificuldade que a gente tem de um filho sair médico, tal. Hoje não, mais fácil, porque não está mais fácil as universidades, mas foi mais difícil. Aí o que era que acontecia? Você terminava o segundo grau e você começava a fabricar. Né? Você ia fabricar do seu modo, precariamente, mas ia fabricar e você conquistava. Né? Aí você tem sua moto, você tem seu carrinho, o jovem tem, apesar de não ser autorizado, mas ele tem. Essa que é a verdade, né? E eles começam a despontar e pensar que não, o futuro promissor deles é grande. Aí ele deixa a faculdade, se era um grande jogador, deixa de ser um atleta, né? Depois é que ele vem se despertar para aquilo, né? Eu quero dizer para o jovem o seguinte, se você tem aquele dom de ser um atleta, qualquer que seja a categoria, vá, lá na frente você vai colher os frutos. Nem sempre o ouro é o complemento de uma vida de felicidade, o que tirou seu sonho. Se você sonha, coloque em prática.
E para ser atleta é o esporte. E o esporte afasta muitos jovens, principalmente os mais carentes. O que acontece é o seguinte, é que você não tem paciência de estudar e você está num time de base. Por quê? Porque o time de base não dá apenas o apoio, a roupa, tal. Mas você vê jovens da sua idade com um telefone melhor. Aí você tem vontade de ter, não é inveja, mas você tem vontade de ter. Aí você larga o seu intuito, o seu sonho para ir trabalhar para conquistar, como exemplo. E isso dificulta. Aí dificulta, isso é ruim. Mas quando você sonha, com os pés no chão, humildade, vai em frente, que com certeza a realização é lá na frente. Esse no esporte. E na comunicação? Na comunicação, a gente teve uma mudança muito forte, porque assim, rádio, televisão, jornais. Jornal é o jornalista, é quem tem o poder de escrita, né, de criação. Muito bom. O radialista já é um dom mais de voz, de domínio, de entretenimento. É diferente. Às vezes você pode acoplar o jornalismo à comunicação e dá certo, mas nem sempre dá, né, porque isso nasce com você. Lógico. E se você tem um sonho, comece. Você não começa priorizando aquilo. Você tem suas prioridades e começa com um segundo. E as chances vão aparecendo, você vai pegando. Não tenha medo, não tenha... Se alguém o criticar, você vai ter que ter sabedoria para, né, ingerir aquela crítica e faça uma transformação em você. Se você estiver errado, que você se cuida, que conserta o erro e que adquire experiência. O senhor passou alguns momentos difíceis também na sua vida pessoal, a questão de saúde. Recuperou, está bem, está novo, está um podre. O que aprendeu com isso? É que viver é a melhor coisa do mundo. Viver a vida, qualquer das circunstâncias. Esse foi o aprendizado que eu tive. Eu tive a infelicidade, e a felicidade também de ter encontrado gente boa na minha vida, né, principalmente profissionais da área de saúde. Eu tive um problema da glândula parótida, né? Ela teve um acréscimo e eu, por vaidade, fui deixando, quando começou a deformar, eu corri, né? E fui tirado, deu carcinoma. Aí eu tive que encarar ele novamente. E daí depois eu tive um por baixo do osso do nariz, eu não sei como é que se chama o nome científico, e tive que correr atrás de novo. E fui e consegui, graças a Deus hoje. Terminei o tratamento, já estou com 2 anos, né? A gente tem até 6, 7, 8 anos para ser acompanhado. Lógico que não é todo dia, toda semana, mas vai aumentando quando a probabilidade de cura está sendo constatada pelos médicos. E, graças a Deus eu entrei para o 2º ano já. Do primeiro já superei todos. Já passei de 7 anos. E do segundo, eu estou com apenas 2 anos. E a probabilidade de eu vencer é de 99%. Entendeu? Mas eu estou ciente do que eu devo fazer, do que eu devo determinar e lutar para viver. Porque quando eu acordo, eu agradeço a Deus que eu estou vivo. Amém. Hoje você está na Polo FM, apresentando o Bazar Brega. Eu comecei na Polo para apresentar um policial, diferenciado de manhã. Só que, na época, houve uma mudança na empresa e eles não tinham como me dar o suporte que eu queria para mudar o jeito de apresentar o mundo da polícia. Que era diferente do que eu já apresentei, era totalmente diferente. Eu estava jogando para melhorar a minha posição perante a sociedade, perante o público, naquele projeto meu. E começou a ficar espelhado igual de manhã, porque eu não estava tendo a estrutura que eu pedi, a estrutura que eu queria, e eles prometeram, mas assim, a empresa sempre dá apoio, né? Mas você não... Na época, eu entendi que ele estava passando por uma mudança, transformação de sociedade e estava com dificuldade. E ele disse, tu queres carregar esse peso também? Eu digo, vou apostar em vocês. Vocês apostam em mim? Eu aposto. Então, eu aposto em vocês também, vamos embora. E entrou para 4 anos, 5 vai completar. E eu comecei. Aí, na época, antes de ir para Polo, eu fui convidado por Antônio Carlos para apresentar um brega na Rádio Vale, nos mods de antigamente. Eu digo, rapaz, eu não vou, que eu estava na Santa Cruz FM apresentando policial e falei com a diretoria da Santa Cruz se eu poderia apresentar esse outro programa que era um extra que eu estava ganhando, que eu estava precisando, né? Eles aceitaram e eu fui apresentar. Aí sei que eu comecei isso com espaço de manhã do policial e de tarde o espaço do brega, com aceitação, né? Aí a Polo viu nas pesquisas, nas coisas, aí me chamaram para eu apresentar.
Esse policial, no horário de meio-dia, eu fui, ainda passei, eu acho que quase um ano, Paulo, 8 meses, 10 meses, um ano. Ele disse, por que a gente não transforma um brega para esse horário? Porque o policial de manhã, com 1h30, a gente faz só um noticiário e você apresenta o brega. Eu disse, será que vai dar certo? Eu fiz na Vale e lá deu certo, mas será que vai dar certo aqui? Aí a gente fica com um ponto de exclamação e uma desconfiança, né? Aí eu fui para Paulo, mas da forma, eu digo, eu não posso dizer, eu não posso apresentar, eu não posso falar. Eu tenho que deixar o povo falar. E foi o que eu fiz. Aí deixei o povo falar e apresentar o programa. Eu sou o mediador. Né? E graças a Deus conquistei. Muito bem. Conquistei dessa forma, né? Não foi nada que eu pensei, projeto, não, nada disso. Surgiu de repente. Além do brega, fazer agora a transmissão do Pernambucano Série A2. O futebol, porque o futebol é deficitário, né? A despesa é muito grande. Porque você, por exemplo, você cobrir um campeonato, porque não interessa você cobrir, por exemplo, o campeonato do Vasco. A gente sabe que a gente tem torcedor do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, cobrir a nível nacional, porque você vai ter que estar no sul direto, né? No sul do Brasil. Jogos lá fora, isso é um custo muito alto. Para você cobrir o Pernambucano, os custos dos times Pernambuco, você tem Náutico, Santa Cruz e Sport. Ou algum do interior, quando alguém se destaca. Também é inviável. Estou falando financeiramente. Quanto à audiência, precisa se fazer para medir. Aí surgiu o Pernambucano, aí houve dificuldade de transmissão em um ano, no outro. Aí, quando foi esse ano, aí eu recebi uma outra proposta para fazer por outra linhagem. E depois eu disse, mas eu condicionei a fazer essa outra se eu fosse autorizado pela minha empresa, né? Eu sou vinculado à Apolo. Aí levei a proposta para a Apolo para eles me autorizar eu fazer, e eles disseram, por que a gente não faz? Aí eles façam o projeto, eu fiz, e eles terminaram moendo para lá e para cá, e terminaram de formar a equipe, fácil e acabou-se. Para a gente fechar esse bate-papo, Maurício, quantos filhos você tem? 3. O que é família, Maurício? Hein? O que é família, Maurício? Tudo. Família é a base. Não existe. E interessante, eu fui casado, né? E tive 3 filhos, né? Com 3 pessoas diferentes. E isso são fatos negativos que acontecem na gente, mas que a gente às vezes não pede. Né? Foi tudo natural, não foi nada forçado, não foi nada. Veio naturalmente, tal. E isso, se fosse para voltar atrás, eu retificaria. Eu retificaria. Né? Mas eu digo a vocês o seguinte, a família é a base de tudo. Ah, irmão, porque eu briguei com o irmão, troquei tapa, isso não é nada. Ah, porque eu discuti com o meu pai ou minha mãe, isso não é nada. Para, esfria, volta, quem está errado? Eu. Quem está certo? Você. Então, vamos fazer o seguinte, tenta o certo e o errado, vou ficar na metade. A boa convivência. Sabe por quê, Paulo? Porque quando você precisa, a família está presente. Mesmo aos trancos e barrancos, brigando, essas coisas todas vai estar sempre lá. Como foi para o Maurício se adaptar às redes sociais? Ainda está se adaptando? Foi fácil, acostumar? Não, Paulo, eu fui muito... Natural. Toda a vida fui eu fui sempre o melhor. Né? Porque a rede social está chegando, a televisão sofreu, mas ela vai para o espaço dela. Ela vai ter o espaço dela. Entendeu? Ela está brigando ainda, está brigando com as redes sociais. Não deveria. Rádio foi lá para baixo a rádio. Minha gente, a rede social é um aliado. Verdade. Não é verdade? Vamos se aliar. Ora, se eu não posso, eu sou fraco para brigar com o Paulo Viana, eu vou ser aliado dele, eu não vou brigar nunca. Acabou-se. Agora para o corte e a gente fechar o bate-papo, a pergunta que não quer calar. Que história foi essa? Que uma cobra entrou no seu carro? Mas, rapaz, e fez sucesso. Foi sucesso em todo canto, Maurício. A rede social bombou. Eu nunca vi daquele. Foi o seguinte, eu estaciono sempre ali, para quem conhece, a Rádio Polo fica entre Padrezinha 29. Na esquina do Girador, na Praça do Estudante. Na Praça do Estudante. E normalmente por ali é muito difícil de estacionar. Por quê? Porque normalmente tem professor, movimentado, empresas ali. Escola. Aí o que é que eu faço? Eu sempre coloco o meu transporte vizinho ao lado do Padre Zuzinha. Na lateral. Na lateral. Eu não sei como é o nome daquela rua. Não é a que dá no Girador, é do outro lado. Tá certo? Ali onde tinha o Boteco Seu Toinho. Em frente. E lá estava lotadinho. Na sombra eu peguei, coloquei lá e fui embora trabalhar. Quando eu volto de 2h30 aproximadamente isso, aí tinha um cartaz. É a rua Tito Sinés Aragão. Tito Sinés Aragão. Foi bom. Aí tinha
um cartaz no vidro traseiro do meu carro. Cuidado, seu carro tem uma cobra. Aí eu digo, mas rapaz, que brincadeira mau gosto é essa? Aí peguei a chave e fui abrir, né? Quando eu olhei na porta do motorista, eu vi entrando uma cobra dentro do seu carro. Meu telefone é esse. Se você quiser, eu mando o vídeo para você que eu filmei. Aí eu fiquei desconfiado, eu digo que já não é uma brincadeira. Eu vinha, o carro estava de costas, eu vi a placa. Quando eu vou abrir a porta, vejo a placa que eu não estava vendo na lateral. Aí eu digo, e agora? E na hora, vinha passando bolinha de Tony Zenel. Esse bolinha, que ele vinha de perto, bolinha, ó, uma cobra no meu carro, o que é que eu faço? Ele disse, não, rapaz, bora abrir para a gente ver. Abrimos o carro e mexemos tudo lá. Quando eu abri o motor, estava com o bicho lá dentro. Ei. Eu digo, mas rapaz, e agora? E a gente tentou, jogou água, jogou uma coisa para ver se ela saía, para eu poder entrar dentro do carro. Aí eu digo, eu tenho que arriscar e correr para a oficina para ver se o mecânico tira essa parte do motor do lado de cá, essa cobra sair, ou alguém que manuseie e tire essa cobra. Daí, nessas alturas já tinha jogado, mexido com ela, com um pauzinho e tal. Ela já estava com raiva, né? Né? O animal já estava com raiva. Sim, amarrou o bode ali. Aí já tinha que ter cuidado. Aí corri, fui para a oficina e cheguei lá, e os meninos olharam, aí tinha um rapaz lá que gosta desse negócio da natureza, foi lá e conseguiu prender ela, né, num gancho, ajeitou, tirou. Eu disse, olha, não faça nada. Bota dentro de uma bolsa que eu me responsabilizo. Eu boto ela lá no mato e tal. Isso tá certo, pá. Ele botou, me protegi, né? Lógico que eu não ia botar a mão dentro da bolsa, eu sou doido. E terminei saindo, e quando cheguei ali, onde tem um semáforo novo na PS-160, ali, antes do Oscarzão, ali, parei o carro, né? Abri um pouquinho da bolsa e... A Vila do Amor ali, né? Na Vila do Amor. Tá ali na entrada da Vila do Amor, a bicha correu. Foi-se embora. Aí eu respirei fundo e fui embora. Liguei para... Que cobra é você? Paulo, eu não conheço muito de cobra, não. Eu Eu acho que é uma raça, né? uma cobra, uma corre-campo. Eu acho que é uma coisa por aí. Aí eu liguei para a mulher mandou o vídeo para mim. Certo. Eu, Aí quem é essa mulher? ela tem um... Trabalha próximo, mora próximo? Não, ela tem um restaurante. Ia passando, não. Um restaurante lá, ali perto da Pele Bronzeada por ali. Eu agradeci no ar, mandei mensagem para ela agradecendo tudo. Eu não fui lá. Eu me acho covarde, porque era para eu ter ido lá, né? Só que eu estava com esse vídeo da cobra. Numa hora de intervalo na emissora, o meu diretor estava lá, e Janiel Santos. Eu disse, Janiel, você entrou uma cobra no meu pé. Ele disse, que conversa é essa? Ele entrou assim. Disse, o menino estava me falando aqui nos corredores de sair. Mostra aí, eu mostrei. Ele disse, tu quer que eu faça uma matéria? Ele disse, faça. Aí ele foi lá para a sala dele, né? Meu diretor tinha que deixar, não autorizar. Autorizou, ele fez a matéria. Aí veio e me mostrou. Disse, autoriza, eu digo, na hora. Aí botou com o vídeo. Botou vídeo, botou tudo. Menino, no outro dia, eu tinha cobra até saindo das orelhas. Eu nunca vi um negócio da rede social. Ou foi isso, o jeito da cobra foi isso. Agora uma coisa interessante, achar a mulher passando ali na hora. Foi, rapaz, a mulher passou e o vídeo mostra, pô, bem direitinho, a cobra vai passando na rua, ela vai filmando, a cobra chega no carro, aí sobe. Rapaz, eu nunca vi daquele jeito, não. E o pior é que ele colocou nas redes sociais, foi um sucesso desgraçado. Fica tranquilo. O bom que foi um sucesso do bem, né? Do bem. Maurício, um abraço, tudo de bom. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui batendo esse papo conosco, deixando aqui para a eternidade aí na nossa TV Bodega Nordestina no YouTube. Sucesso da caminhada, saúde, paz, fé, alegria. É isso. Viver. A recíproca é verdadeira. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Agora, minha gente, uma coisa na tua cabeça, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, é bom demais viver. Amém. Qualquer circunstância. Um abraço. Tá aí, Maurício Sobrinho foi o nosso convidado de hoje para o nosso bate-papo. A todos um forte abraço, fique na paz e lembre-se, o que o mundo joga fraco, Deus escolhe para confundir os fortes. Programa Bodega Nordestina com Paulo Viana.